mesma Bíblia. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. O tema da nossa mensagem é: para que vivemos? Por que de fato nós fazemos certas coisas na vida? Por que a gente vem para a igreja? Por que eu trabalho amanhã às 6h30 e vou para o meu trabalho? Por que eu caso? Por que eu compro uma casa? Eu compro um carro? Por que eu faço um trabalho na igreja? Eu exerço os ministérios? Por que eu contribuo? Por que eu ajudo as pessoas? Por que eu participo? Por que eu faço atividades? Faço isso, faço aquilo? O porquê de fato nós fazemos todas essas coisas na vida? Por mais que nós possamos ter uma resposta, alguma coisa em torno de um clichê: eu faço isso por Deus, eu faço isso porque Deus manda, porque eu amo a Deus. E muitas vezes essas coisas são verdadeiras, mas a pergunta é mais profunda: por que de fato? O que tem por trás disso? Será que nós temos uma visão do que nos aguarda lá na frente, do mesmo modo que Deus explica de como será o nosso futuro? Será que nós fazemos as coisas dia após dia, domingo após domingo, semana após semana, com uma visão realmente do que virá do futuro, segundo a perspectiva de Deus, e não segundo uma perspectiva de como eu acredito que vão ser as coisas? Porque por mais que nós imaginamos como que vai ser as coisas, muitas vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, decorar a igreja, fazer aquilo, confraternização, atividade, semana passada, semana que vem, e passa ano, e passa mês, atividade, culto, louvor, e afina o violão, e limpa a igreja, e volta, passa semana, limpa a igreja de novo. Será que a gente para refletir o que Deus fala, o que vai acontecer nas nossas vidas quando Ele voltar? Ou a gente sabe de fato exatamente o que representa eu estar na igreja hoje, sentado aqui, à luz de como Deus fala do que irá acontecer em nossas vidas? A gente tem essa noção bem clara na nossa mente como igreja, o que acontecerá com a gente no futuro? Será que a gente tem essa noção do que nos espera, das promessas do Senhor? A gente sabe uma promessa ali, outra ali, mas o que Deus fala acerca disso? Acerca de como que você deve trabalhar, de como você deve fazer essas coisas com a perspectiva do que irá acontecer, do que Deus fala que irá acontecer. Porque nós temos uma tentação, e não pense que a gente não possa cair nessa tentação não, porque muitos conhecedores de Deus, que viveram a palavra de Deus, muitos personagens grandes da Bíblia, passaram por uma dificuldade de se perder nessa visão. O próprio livro de Eclesiastes, ele fala um pouco sobre isso, Não há nada novo debaixo do sol. O autor de Eclesiastes, ele se pega nesse cotidiano cristão gospel, nessa rotina cristã de dia após dia participar. Ele que estava ali no meio do grande evento, da grande construção do templo. Ele que tinha tudo na vida, era o rei mais próspero que existiu. Ele chega na conclusão que não há nada novo debaixo do céu, pois nasce o sol e se põe o sol, e cada dia é o mesmo dia. Passa geração e passa geração, geração vem e geração vai, e a terra permanece mesma. É o que ele fala: nasce o sol e acontece o pôr do sol, o vento vai para o sul, o vento vai para o norte, ele vira e ele volta na sua carreira e segue os seus circuitos, e assim vai. Os rios vão todos para o mar e continuam sempre indo para o mar, e o mar nunca se enche. E o autor de Eclesiastes, ele vai entrando nesse pensamento, onde ele estava ali no meio do grande advento, da construção do templo, e ele chega nessa conclusão, que todo dia é igual, todo dia é a mesma coisa. Ele que poderia ter uma visão das promessas de Deus, ele que falou com o próprio Deus, onde Deus se revelou ao próprio autor do livro de Eclesiastes, e onde Deus fala: te tornaria o mais sábio, o mais rico. Ele que teve essa experiência, diferente
diferente da nossa, que nós temos uma experiência da palavra, mas ele teve experiência de falar com Deus, ele chega nessa conclusão. Muitas vezes nós podemos cair nesse marasmo, nessa falta de perspectiva, nessa falta de visão de fato de quem é Deus nas nossas vidas, o que Ele está preparando para nós de fato. Qual a perspectiva muitas vezes que nós vemos, limpamos uma igreja, enfeitamos, fazemos um encontro, fazemos uma atividade, preparamos um evento baseado numa visão do que Deus promete que vai fazer nas nossas vidas, do que nós entrarmos numa rotina de domingo após domingo, semana após semana. E o próprio autor de Eclesiastes, ele vai se aprofundando nesses pensamentos e ele vai mudando um pouco. Isso aconteceu no capítulo 1 de Eclesiastes, mas no capítulo 3. Vou até ler para vocês, no capítulo 3 de Eclesiastes. Ele vai mudando sua perspectiva. Ele diz no versículo 14 e 15 do capítulo 3: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E o que há e já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar o que se passou. E antes disso, ele também diz uma coisa muito importante. Ele fala que Deus pôs no coração do homem a eternidade. E isso que Deus fez, irmão, é um componente muito importante, que muda toda a nossa perspectiva aqui nesse mundo. Onde ele fala o que já foi, o que há de ser também já foi, mas Deus fará renovar o que se passou. E isso de fato vai acontecer. Não importa o que está acontecendo, não importa como foi, o que vai acontecer, o de fato é que Deus renovará todas as coisas para serem eternas. E também, o que de fato aconteceu em nossas vidas é que Deus nos fez para nós sermos eternos. Deus não criou para nós termos uma visão limitada, mas Deus te criou e Ele colocou esse desejo no homem para ser eterno. Por isso, muitas vezes, com uma falta de visão, com uma falta de perspectiva, um homem se anseia, um homem ele se amedronta, um homem ele fica inseguro, ele fica ansioso, muitas vezes com a própria perspectiva da morte física. Porque o que está dentro do homem não é o desejo de morrer. O que está dentro do homem naturalmente é o desejo de viver eternamente. Porque foi com essa estrutura que Deus cria o homem. E por isso tudo que nós fazemos na nossa vida é com uma visão de perspectiva eterna. Amanhã você vai acordar, você vai trabalhar, você vai tomar o seu café e para ser o melhor dia possível, uma segunda-feira melhor possível, é uma segunda-feira que você vai entender que aquela segunda-feira ela tem impactos eternos na sua vida. Isso muda toda a sua visão, muda todas as suas atividades, tudo como que você se comporta, tudo que você faz, porque Deus te fez com uma visão eterna, para nós sermos eternos. Nós estamos vivendo a eternidade imediatamente aqui e agora. A eternidade, ela não vai acontecer em nossas vidas quando nós morrermos e abrirmos os olhos ao lado de Jesus, mas a Ana Carla Roque, ela já é um ser eterno. Ela se tornou um ser eterno quando ele diz que se com tua boca se confessares que Jesus Cristo é o Senhor, se você creres que Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele vive eternamente, assim você será salvo. O fato é que quando você acreditou nisso e você entregou sua vida para Deus, você se tornou um ser eterno, viver eternamente. Por isso, a segunda morte não acontecerão para aqueles que foram escritos no livro da vida. O nome da Clarice está escrito lá. A Clarice não morre mais. O Tia não morre mais, vive eternamente. A Ivone, procura o nome dela, lá está escrito Ivone. Aliás, tem um outro nome. Não vai ser esse nome. A Bíblia diz que Ele vai te dar um outro nome. Ele vai te dar um outro nome e vai te dar outras vestes. Mas, para conferir, para a conferência, está lá escrito. Esse dia irá acontecer. Esse dia onde Jesus voltar e a terra, o mar, devolverá todos os mortos de todos os tempos, de todas
e o mar devolverá todos os mortos. E todos, sem exceções, toda criatura verá Jesus Cristo como Senhor. Todo mundo. Todos mortos em Cristo e todos mortos sem Cristo. Serão todos devolvidos um dia. E nesse dia, que é o dia do juízo, o dia do julgamento, é o grande dia, onde uns estarão de um lado e outros estarão de outro lado. Por isso que é importante, irmão Donizete, nós nesse dia nós estarmos tranquilos. Embora, infelizmente, a Bíblia diz que terão muitas pessoas que não estarão na glória de Deus por não querer, por rejeitarem, pois a palavra ela é viva, ela é eficaz, pois todos os homens se tornaram desculpáveis pelos atributos visíveis e invisíveis de Deus, são facilmente percebidos pela própria criação. Todo homem, ele na lei que internamente dentro dele faz com que em algum momento, antes dele dormir, ele coloca a cabeça no travesseiro e pensa: para onde eu vou será quando eu morrer? De fato, da onde eu vim? Esse desejo é tão latente que o homem ele investe milhões e milhões e milhões de dólares e de dinheiro, de investimentos, todo dia, todo ano, para tentar achar uma resposta. James Webb, um monte de artifícios de ouro, e cada vez mais o homem se sente pequeno, e cada vez mais o homem percebe que é quase impossível não, mas na conclusão do cientista, eles estão percebendo que é impossível não ter uma mente brilhante e uma mente criativa na concepção do universo. É impossível. Todos os cálculos, cada vez mais como o homem investe, cada vez mais como o homem avança, e cada vez mais que as lentes telescópicas elas buscam mais longe, mais os cálculos estão comprovados que é impossível não ter uma mente criativa. A própria ciência ela está chegando nessa conclusão, porque o homem é eterno. O homem quer uma resposta. E esse dia irá acontecer. O dia onde você vai olhar e vai falar: poxa, eu falei do Evangelho para aquele cidadão, eu falei do Evangelho para aquela criatura, que pena que ele não quis. Ou talvez pode acontecer um dia, você não vai sentir dor, você não vai sentir tristeza, mas você vai ver: poxa, eu falei do Evangelho para aquele cidadão, eu não falei, puxa vida. Por isso que é importante nós termos tudo com uma visão eterna. Tudo com uma visão eterna. Nós não temos nada é para nós. Esse banco não é para nós, essa iluminação não é para nós, o seu carro não é para você, a sua casa não é sua, aquele sofá bonito, aquele tapete de plumas, aquele ar-condicionado, aquele banco de couro, não é seu. Aquilo é para investir em eternidade. A sua vida não é sua. Você não tem um marido, você não tem um filho, você não tem uma família. Você tem coisas que Deus te deu para que você pudesse investir em vidas eternas, em vidas de pessoas. Inclusive a morte física, ela é um plano da vida de Deus. Deus sabiamente, na sua misericórdia, na sua infinita graça, Ele nos faz morrer fisicamente, porque isso passa pelo plano eterno de Deus. Isso passa por um plano que Deus tem interesse que nós vivamos eternamente. Por isso que muitas vezes há muita tristeza, há muita dor na morte, pela saudade, pela ausência, pela mudança da rotina, mas a morte física ela é uma bênção aos olhos da eternidade. Por isso que nós podemos, que a situação mais difícil talvez do ser humano, que é passar por uma morte do ente querido, tudo pode se mudar quando nós temos uma visão eterna, quando nós temos uma visão aos olhos de Deus. Por isso que a pergunta é da nossa pregação: para que vivemos? Será que a gente tem esse entendimento? Será que as igrejas, todo mundo que está sentado no banco da igreja hoje, tem esse conforto dessa promessa? Onde a Bíblia diz que a morte física é necessária.
e onde muitas vezes nós estamos fugindo disso, nós não queremos isso, e tudo que nós fazemos é para nosso bem, para eu durar mais, para eu ter mais saúde, para eu ter mais alimento, para eu ter uma casa mais confortável, para eu ter mais o controle, para eu ter mais o domínio da situação, para que eu possa realmente viver cada vez mais para mim. Será que a nossa visão e perspectiva está nisso? Ou está no entendimento que tudo que eu tenho não importa, não é para mim, mas importa que eu alcance cada vez mais pessoas, que a minha casa seja uma bênção para acolher pessoas, que o meu carro seja uma bênção para dar carona para a pessoa, que o meu intelecto seja uma bênção para eu trabalhar, produzir e ser fiel e ser honesto no meu trabalho. E onde muitas vezes, dentro das igrejas, nós vemos algumas coisas não parecidas com isso. Nós vemos, muitas vezes dentro da igreja, pessoas caçoando de pessoas assim. Pô, você é muito fiel. Não, mas você não mente nem um pouquinho. Não, aqui, ó, aqui não é igreja, aqui são negócios. Hoje a gente vê, muitas vezes dentro da igreja, esse bate-papo. Não, você leva muito no pé da letra. Isso porque muitas vezes a classe cristã está com uma visão muito curta. Ela está com uma visão limitada, uma visão nesse mundo, uma visão que vai acontecer até ali. Mas a visão de Deus é eterna. A visão de Deus é mais longe. A visão de Deus é muito maior do que um carro, do que uma casa, do que um conforto e do que uma vida limitada aos 80, 100, no máximo 105, 10 anos. É muito mais do que isso. Os planos de Deus são muito mais do que isso. Por isso a visão de Deus, ela é diferente da visão do homem. No livro de Jeremias, ele fala um pouco sobre isso. No livro de Jeremias, capítulo 29, ele fala dessa visão de Deus que é diferente da nossa visão. No livro de Jeremias, capítulo 29, ele fala exatamente como Deus pensa. Um versículo que todo mundo sabe bem de cor, aonde ele fala dos planos de Deus para a sua vida, não os seus planos, mas os planos dele para a nossa vida. E ele fala assim no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é uma visão de Deus diferente da nossa visão. Esse fato que Deus fala, irmão Júlio, que ele que fala, é eu que eu sei o que eu penso para o Senhor, é eu que sei os planos que eu tenho para a Igreja Batista, é eu que sei os planos que eu tenho para o Tchê, para o Sassá, é eu que sei os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos bons, plano para você se dar bem, é um plano de pensamento de paz, olha só, e não de mal. Ele quer o seu bem, queridos. Ele quer que você tenha paz. Esse é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Só que contudo, todavia, entretanto, essa carta, ela é escrita e ela é enviada para um pessoal que estava na Babilônia, um pessoal que estava exilado, um pessoal que estava oprimido, um pessoal que foi levado cativo, longe do sua terra. Aonde você pode pensar, onde possa ter paz nesse ambiente? Aonde pode ter pensamento bom nesse ambiente? E de fato Deus escreve esse maravilhoso versículo que todo mundo gosta de recitar: é eu que tenho um pensamento bom para você, enquanto o povo estava na Babilônia. É que de fato muitas vezes a gente não continua o versículo, muitas vezes a gente cola no carro, né? É eu que tenho o pensamento que eu tenho para você, pensamento de paz. E para aí, de fato Deus tem esses pensamentos bons para a gente, mas Ele escreve isso quando o povo estava exilado, quando o povo estava debaixo da teia, quando o povo estava sendo castigado. E tudo isso, todo esse exílio, toda essa dificuldade, Deus fala, é para o seu bem, é porque eu quero coisas boas para você,
É porque eu sei o que é bom para você. E muitas vezes a nossa dificuldade é confiar nesses planos de Deus. Muitas vezes a nossa tentação é confiar. Poxa, mas será que é mesmo o plano de Deus essas provações que eu estou passando? Será que de fato é plano de Deus essas dificuldades? Será que de fato é plano de Deus essas perseguições? E o fato é que Deus tem planos para nós. E muitas vezes esses planos são baseados em provações. Esses planos são baseados em dificuldades, para que nós possamos cada vez mais conhecê-lo. E a nossa vida, aliás, a vida que Deus quer para você não é uma vida limitada, mas é que você tem uma visão muito mais além. É que a sua visão, ela vai mais além do que seu sonho de ter uma grande casa, de ter um carro, mas é que você tem uma visão eterna. E por isso que ele fala, quando o povo estava lá no exílio, ele fala que vocês façam as suas plantações, vocês edificam casas, vocês deem os seus filhos a casamento e deem suas filhas a maridos, e vocês vivam aí na Babilônia. E quando vocês viverem na Babilônia, que vocês vivam o máximo e o melhor que vocês possam viver, inclusive vocês orem por essa terra, para que essa terra tenha paz enquanto vocês estiverem aí, porque enquanto essa terra tiver paz, vocês terão paz. E aí ele conclui, mas é eu que tenho pensamentos que tenho para vocês. E ele crava no versículo 10: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Deus permite que o povo vá sim para a Babilônia, um povo que estava sendo idólatra, um povo que estava sendo perverso, onde reis estavam se prostituindo com outras mulheres de amigos da realeza, perversão no reino de Deus, perversão no tabernáculo, perversão pelos sacerdotes. Deus deixa esse povo ser provado. Porque Deus queria dar uma mensagem que não era da limitação carnal, não era da limitação mundana que eles deveriam viver. Não eram dos seus desejos carnais, não era como que eles poderiam ter momentaneamente, mas era acerca de coisas eternas que eles deveriam viver. O que Deus estava querendo fazer para esse povo é que eles pudessem ter visões além do mundo terreno. E ele fala: eu trarei vocês de volta, eu trarei vocês para este lugar. Eu tirarei vocês da Babilônia, eu tirarei vocês do exílio, mas eu mandei vocês para ir, para vocês passarem por essas provações, porque eu amo tanto vocês, eu quero tanto o bem de vocês, e eu quero que vocês tenham a mesma visão que eu tenho para vocês. E muitas vezes Deus permite dificuldades, Deus permite provações, Deus promete muitas vezes problemas na nossa família, problemas na nossa igreja, para que a gente possa crescer e para que a gente possa apurar um pouco a nossa visão eterna. Muitas vezes o que nós precisamos é uma provação, é um choque de realidade, para a gente se aproximar para Deus e falar: Deus, eu preciso te servir. Eu estou vivendo muito para mim, eu estou vivendo como uma esposa, que eu quero um casamento para mim, que o meu marido me edifique, que o meu marido me honre, que o meu marido me ame, mas na verdade eu não estou sendo uma esposa para o Senhor. Muitas vezes eu estou vivendo um casamento que eu quero que eu seja um homem honrado, que eu seja adorado mais do que o Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo uma igreja que eu quero que eu seja adorado, que eu seja cuidado, eu seja realmente honrado, que as coisas possam ser para mim, antes de eu estar servindo aos outros, antes de eu me estar colocando como servo e escravo de Deus, assim como diz a meditação dessa semana: aquele que quer ser o primeiro, que seja escravo e que seja servo. E muitas vezes o que Deus está fazendo é transformando o nosso espírito de escravo. Muitas vezes o que nós precisamos um pouco mais, para nós termos uma visão eterna, é a gente ter uma visão de escravo. A gente fala: Deus, o Senhor é Senhor, o Senhor é dono, eu sou escravo. O Senhor que manda na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça com a sua casa? O que o Senhor quer que eu faça com o seu carro? O que o Senhor quer que eu faça com a família que o Senhor me deu? O que o Senhor tem para mim? E muitas vezes o que Deus vai fazendo nas nossas vidas é isso, para que a gente possa entender que nós não somos daqui, nós não somos desse mundo,
Nós não vamos viver nesse mundo eternamente, mas o desejo da eternidade que está no nosso coração, ele deve ser apurado para que nós possamos entender que nós vamos viver em outro mundo, em outro lugar ao lado de Deus. E nós, como cristãos, nós devemos suportar e se alegrar com as dificuldades e com as provações, entendendo que nós estamos sendo refinados para a nossa visão ser além, ser eterna, não somente no bem, não somente numa vida curta, não somente numa vida ansiosa, insegura, amedrontada, muitas vezes olhando para uma coisa limitada. Por isso o próprio apóstolo Pedro, ele diz: eu, o apóstolo Pedro, forasteiro desse mundo. Ele usa esse termo forasteiro, é justamente o que as pessoas que têm uma visão eterna, que têm uma visão apurada, se sente. Forasteiro, não se sente mais desse mundo. Não importa o que as coisas voltam para você, mas o que eu posso fazer com as coisas que eu tenho para cada vez mais produzir valores eternos? Como que eu posso usar tudo que eu tenho para produzir valores para a eternidade na vida de pessoas? Como eu posso abençoar pessoas? Como eu posso buscar pessoas? Quanto que você tem gastado o seu tempo pensando no seu vizinho, pensando no seu familiar que não conhece a Cristo? Quanto que você tem abrido a sala da sua casa e convidado alguém para ir bater um papo, um café e realmente ser a sua casa ser um propósito eterno? Quanto que muitas vezes você tem sido perseguido no seu trabalho e tem se alegrado com isso, e tem sido perseverante com isso, mostrando a sua perseverança, sabendo que as pessoas não veem como que você vê, porque o mundo não viu a Cristo, mas como você viu a Cristo, você persevera, e essa perseverança fará com que as pessoas olharão o seu testemunho e poderão ver algo diferente em você. Quanto que você continua realmente, por mais que o mundo diz que o sucesso para a mulher, ela conquistar grandes coisas, e você ainda se alegra em ser uma mulher de Cristo, uma mulher submissa, a seguir a sua missão de mãe, a se submeter ao seu marido como líder. E como que você, irmão da igreja, se alegra realmente com todas as dificuldades em honrar a liderança, orar pela sua liderança, quando todo mundo hoje está buscando igrejas e falsos profetas que falam de coisas limitadas, onde o próprio Deus, ele fala isso, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. E falso profeta, Márcio, aos olhos de Deus, é simplesmente pessoas que falam coisas limitadas. São simplesmente pessoas que prometem coisas às outras pessoas desse mundo. Que ela pode ter coisas desse mundo, que ela pode ser honrada nesse mundo, que ela pode ser destravada, que ela pode ter muitos contratos, que ela pode ter uma oração e ser curada fisicamente, que ela pode ser abençoada, que ela possa ter uma casa próspera, que ela pode ter uma vida próspera financeiramente. E é justamente esse tipo de pessoa que Jesus diz que são falsos profetas, porque sonham segundo o vosso desejo, uma visão limitada desse mundo, sendo que Cristo fala e Deus fala: eu sei o pensamento que tem para vós, um pensamento além, visão eterna. Muitas vezes dificuldade, muitas vezes prejuízo, muitas vezes faltando dinheiro, porque você é honesto, você não mente, às vezes você perde o contrato, às vezes você confia em Deus, perde uma oportunidade, porque você vê que não é a vontade de Deus. A vontade do mundo é que eu tenha lucro, que eu tenha isso, não que você não possa ter, mas desde que isso esteja dentro da visão de Deus. Aí você vai com o peito aberto, feliz. E muitas vezes Deus fala para você ter um prejuízo aqui, mas Ele te honra ali. Você tem uma perseguição ali, mas Ele te liberta ali na frente. Pois Ele diz isso pelo próprio povo que estava exilado na Babilônia: porque eu darei vocês de volta. O que nós precisamos enquanto nós estamos na Babilônia é confiarmos em Deus. Por isso, o livro de Tiago, ele diz: eu, Tiago, apóstolo de Deus, servo do Senhor.
Servo, olha só, porque começam as cartas de quem tem visão eterna. Forasteiro, eu, apóstolo Pedro, forasteiro, eu, Tiago, servo do Senhor, digo, tende motivo de grande alegria passar por diversas provações, pois a prova, ela tem um fim, ela tem uma finalidade de você ser maduro e íntegro e nada faltante. Quantas vezes que nós nos tornamos felizes nas provações, nas perseguições? Quantas vezes nós falamos, glória a Deus, Pai, obrigado por essa perseguição, obrigado por essa aprovação, porque essa igreja ficou mais forte, porque eu me tornei mais forte, obrigado por Senhor me colocar nessa decisão, eu me alegrei nessa decisão, tive prejuízo aqui, mas eu confio no Senhor. Quantas vezes que nós nos alegramos com isso? Deus, obrigado, deu tudo errado, mas eu fui fiel ao Senhor. Não foi do jeito que eu quis, mas eu fui fiel. Porque eu sei os pensamentos que o Senhor tem para mim, não são os meus, mas os seus pensamentos. Quantas vezes que nós damos glória a Deus nas provações? Quantas vezes nós falamos aleluia, Deus? Não foi do jeito que a gente quis. Quantas vezes nós agradecemos pelas dificuldades que nós passamos? Quantas vezes o nosso pedido nós agradecemos? Deus, obrigado, porque foi do jeito que o Senhor quis. O Senhor nos colocou na Babilônia para nós crescermos em visão. Enquanto nós estivermos na Babilônia, nós faremos o melhor. Edificaremos nossas casas, continuaremos a viver, mas contudo esperando que o Senhor nos traga de volta para o seu projeto eterno para as nossas vidas. Por isso, a pergunta é para que nós vivemos, que nós possamos apurar a nossa visão de tudo que nós vamos fazer. Nós vamos sair dessa porta, entrar no nosso carro, assim que nós virarmos a chave do nosso carro, a gente entende que esse carro é de Deus. A gente entende que a nossa igreja é de Jesus. Ela não é minha, eu não sou dono de nada. E eu quero servir, eu quero que o reino de Deus venha para esse mundo, para que as pessoas busquem a Deus, e através das coisas que eu tenho, eu possa ser luz e realmente entregar tudo para Deus. Independente do que aconteça, assim como o próprio Jesus diz no livro de Mateus capítulo 5, versículo 11: bem-aventurado sois vós como perseguidos por causa da justiça. E muitas vezes a gente tem que se alegrar pelo simples fato de nós fazermos as coisas corretas. Independente se a gente tem perseguição, independente se a gente tem provação, independente se a gente se sente isolado, porque o que acontece, o que não é normal, o que não é cristão, e o que não é realmente o plano de Deus, é que o cristão se sinta à vontade no mundo. O que não é normal é um crente no mundo à vontade. O que não é normal é um crente no meio de todo mundo, no meio onde todo mundo vai, o que todo mundo faz, o que todas as mães estão fazendo, o que todas as mulheres estão fazendo, o que todas as igrejas estão fazendo, é eu fazendo o que todo mundo faz e eu ainda ficar à vontade. Isso não é normal. Agora, o que é normal é exatamente isso. O que está escrito no livro de 1 João capítulo 13. Vede que grande amor nos tem concebido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E a pergunta é, irmão, você se orgulha, você se alegra com o título de ser filho de Deus? Você tem a noção plena, convicta, que você é filho do Criador e que Ele é seu Pai e que Ele te chama de filho, e você se alegra com esse título, você carrega esse título dia após dia, você é filho de Deus, e que esse título e que esse nome pode fazer com que, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Sabe, irmão, sabe o que é normal para quem é filho de Deus? Muitas vezes o que é normal para quem é filho de Deus é perseguição, é provação, é dificuldade.
E muitas vezes, sabe o que é normal para quem é filho de Deus? Muitas vezes é você perseverar sozinho. Muitas vezes quem é filho de Deus é aquele que fica sozinho no trabalho com a decisão honesta. Muitas vezes quem é filho de Deus é aquela mãe que fica sozinha naquela decisão de Deus, é aquela mulher que fica sozinha na decisão. Toda mulher vai para o lado, mas eu vou ficar desse lado. Toda a sociedade, toda a mídia, toda a pressão fala para a mulher ir para lá, mas Deus fala, eu vou ir para cá, eu vou ficar sozinha, porque o mundo não vê o que eu estou vendo, porque eu sou filha de Deus. O mundo não vê, eu vejo. Muitas vezes eu sou o único funcionário, muitas vezes eu sou o único cristão, o único irmão dessa igreja que eu faço isso porque Deus fala, mesmo que todo mundo fala aquilo lá, mas Deus fala isso. Você se alegra com o título de ser filho de Deus e confia nesse título, porque isso quer dizer que talvez você fique sozinho muitas vezes nessa decisão. Isso quer dizer que talvez, independente que todas as igrejas de Garça vão para outro caminho, talvez essa igreja tenha que ficar sozinha, olhando para uma direção. A direção é de Deus, é por aqui, é Ele, porque nós somos filhos, nós somos uma igreja que é a noiva de Deus, e nós somos filhos de Deus, nós acreditamos nisso, então é aqui. Não importa que o mundo vai para lá. Nós temos alegria nesse título, nós temos coragem, nós temos perseverança de realmente olhar como filho de Deus para tudo, olhar que isso aqui não é nada meu, o churrasco não é para mim, o sofá não é meu, o carro não é meu, a vida não é minha, é aqui que eu posso, como servo, entregar a vida para Deus e fazer com que outras pessoas também tenham a mesma visão eterna. Amém, irmãos? Amém. Que assim seja nossas vidas, que Deus nos abençoe e que a gente possa se alegrar, sermos filhos de Deus, que é a única coisa que vale a pena na vida. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que Deus tenha te edificado com essa mensagem, com essa palavra, que a gente possa entender que tudo que nós temos tem um peso eterno. O seu carro, a sua casa e as atividades, inclusive o domingo que vem. O sucesso familiar, a atividade que vai ter domingo que vem, ela é uma atividade eterna. Que você trabalhe essa semana, que você ore essa semana, pensando nisso. Deus, no domingo que vem vai ter uma atividade eterna que interessa ao Senhor. Eu queria colocar nas suas mãos. Eu queria que o Senhor me desse uma visão eterna para que eu entregasse esse convitinho a Deus. Eu gostaria de orar para uma pessoa, eu gostaria de ir domingo para a igreja com essa visão eterna que não é para mim, mas eu queria me dispor e ir atrás de pessoas, ir atrás do meu vizinho. Eu gostaria de orar para o meu vizinho, eu gostaria de gastar a minha gasolina, gastar o meu carro, gastar o couro do meu sofá e a sola do meu sapato por coisas eternas, Deus. E por isso, domingo que vem, tem uma atividade eterna, Deus. Então pega tudo isso que o Senhor me deu, Deus, me dá uma visão eterna, para que eu vá e faça no domingo que vem um momento eterno e não para mim, Deus. E que essa seja a minha vontade, Deus, até domingo que o Senhor me dê essa visão eterna de levar o Evangelho para o Senhor, para uma pessoa que possa ter uma visão eterna, assim como eu tenho uma visão eterna. E se eu não tenho uma visão eterna, Deus, por favor, me dá uma visão eterna. Esse que possa ser nosso pedido de oração para essa semana.